Olá, meu nome é Keren, eu sou professora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre genética. Nós já estamos no nosso terceiro vídeo, então se você ainda não assistiu, volta lá e acompanha desde o primeiro vídeo, certinho? Então agora eu vou compartilhar com vocês os slides que usaremos para a nossa aula de hoje. Então, como eu falei no início do vídeo, nós vamos falar hoje sobre genética. E vamos dar continuidade à nossa série falando sobre replicação do DNA. Então, o que é DNA? Como eu falei para vocês na nossa aula passada, o DNA ele é um tipo de ácido nucleico que armazena informações genéticas da grande maioria dos seres vivos. Então, dentro da nossa célula, lá no núcleo, tem uma molécula chamada de molécula de DNA, né, que ela é um ácido nucleico, onde ela consegue armazenar as informações importantes que vão determinar tudo o que a gente é, tudo que um ser vivo é, ele é determinado por essa sequência que está no DNA. Então, como a gente também já falou nas nossas aulas, só para a gente dar uma relembrada, certo? E conseguir ligar uma coisa na outra. Quando a gente fala de cromossomo, então se a gente puxar, né, na nossa memória lá, as nossas aulas, né, do ensino médio, a gente vai lembrar, né, que a nossa célula, a célula de ser humano, ela possui 46 cromossomos. E aí isso vai acabar sendo diversificado, né? Vai acabar variando a depender do ser vivo, a depender da espécie. Então, quando a gente pensa em nós, seres humanos, nós possuímos 46 cromossomos. E o que são os cromossomos? Os cromossomos, na verdade, são moléculas de DNA. Então, nós possuímos 46 cópias, 46 moléculas de DNA. Só que quando a gente fala de cromossomo, essa molécula de DNA, ela está enovelada, então ela está enroladinha, né? E para isso, algumas proteínas fazem parte desse enovelamento. Mas o cromossomo nada mais é, né, do que uma fita de DNA. E nessa fita de DNA vão existir vários genes. Então, quando a gente fala, né, da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, né, da distribuição de genes, a gente está falando que são, né, sequências, né, pedaços, sequências, né, de bases dentro desse DNA. Então, vários pedaços desse DNA, né, são compostos por genes. E são esses genes que vão passar, né, as nossas informações. Então, esses genes vão ser responsáveis pela produção de determinadas proteínas e assim sucessivamente. A gente vai falar um pouco mais disso nas próximas aulas. Certo? Então, do que é formado o DNA? A gente sabe que o DNA, ele é ali uma molécula, né, uma fita, e ele tem essas informações importantes para o ser vivo. Mas do que ele é formado? O nosso DNA, ele é formado por bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, elas são de 5 tipos: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. A uracila, ela vai estar presente na molécula de RNA, enquanto que a timina vai estar presente na molécula de DNA. A adenina, guanina e citosina estão presentes nos dois tipos de moléculas. Quando a gente fala de pirinas, então se vocês escutarem essa palavra, pirinas, a gente está falando de adenina e de guanina, perdão. Quando a gente fala de pirimidina, né, quais são as pirimidinas? A citosina, a timina e a uracila. Mas o nosso DNA é formado só por bases nitrogenadas? Não. Na verdade, as bases nitrogenadas, elas estão ligadas a uma molécula de açúcar, no caso do DNA, a dexorribose, e a um grupamento fosfato. Então, a gente sempre vai ter um grupamento fosfato ligado a um açúcar, ligado a uma base nitrogenada. Aí, essa base nitrogenada, ela pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. A timina, ela está aqui sublinhada porque a gente está falando de DNA. Se fosse RNA, né, a timina seria trocada pela uracila, como eu falei para vocês lá na frente. Então, por que a gente fala que é uma base nitrogenada? Porque se a gente observar aqui nessa figura, né, existem vários grupos aqui de nitrogênio. Então, por isso que é uma base nitrogenada, né, com bastante nitrogênio. Então, todos esses compostos aqui, eles são importantes para a formação da fita de DNA. Como? Então, a fita de DNA ela vai ser formada da seguinte maneira. A gente tem aqui, né, uma base, um ácido, um nucleotídeo, né,
um nucleotídeo formando a nossa fita. Então, a gente tem aqui o grupamento fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Nesse caso, a base nitrogenada é a citosina. Então, reparem, o grupamento fosfato, ele está ligado ao açúcar. O açúcar dessa base está ligado ao grupamento fosfato da base, né, que vem depois. Então, o grupamento fosfato de uma base, perdão, de um nucleotídeo, ele se liga ao açúcar do outro nucleotídeo. Então, eles vão fazendo uma fileira nesse sentido. Então, o grupamento fosfato se liga ao açúcar de uma outra base, né? Bora melhorar aqui essa explicação. Então, a gente tem aqui, de novo, né? Essa base aqui de baixo, perdão, esse nucleotídeo aqui de baixo e esse nucleotídeo aqui de cima. Então, esse nucleotídeo aqui de cima, ele é formado por um grupamento fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada, a citosina. Esse nucleotídeo aqui de baixo é formado por um grupamento fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, a timina. Então, o grupamento fosfato desse nucleotídeo, ele está se ligando ao açúcar desse nucleotídeo. E assim acontece sucessivamente. Um grupamento fosfato se liga ao açúcar. O grupamento fosfato se liga ao açúcar. E assim sucessivamente. Então, assim, esses nucleotídeos, eles vão se ligando em uma fileira, certo? Então, vai haver uma fileira aqui e uma outra fileira aqui. E quem é que vai ficar livre? As bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas, elas ficam livres no meio dessa fita. E aí, elas vão ligar entre si a partir de pontes de hidrogênio. Então, as bases, elas se ligam uma à outra. Então, a gente tem duas fitas e as bases nitrogenadas, elas estão livres aqui. As bases nitrogenadas vão, então, se ligar e essas duas fitas vão estar ligadas neste lugar, né? Dessa forma, pelo grupamento fosfato e pelo açúcar. E aqui no meio, pelas bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. E como é que essas bases se ligam? Essas bases se ligam em pares. Então, essas bases, elas vão acabar, né, sempre se ligando em pares. A citosina, ela se liga à guanina e a timina, ela se liga à adenina. Então, elas formam um parzinho. Guanina, citosina. Timina, adenina. E assim sucessivamente. Então, quando a gente fala em RNA, como não existe timina, quem se liga à adenina é a uracila. Então, lembre desses parzinhos que elas se formam. A citosina se liga à guanina. A timina se liga à adenina. Quando a gente falar de RNA, é uracila e adenina. Apesar de que as fitas de DNA, elas são fitas simples. A gente fala sobre essa questão de ligação, é quando se produz uma fita de RNA. Mas a gente vai falar disso melhor e vocês vão ter essa noção. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui pensando na molécula de DNA. Certinho? Então, a gente está vendo aqui, né, que vai ser uma fita, outra fita, e essas fitas, elas se ligam entre elas a partir dessas pontes de hidrogênio, onde as bases formam esses parzinhos. Então, a molécula de DNA, ela é uma dupla fita, por isso que a gente fala a dupla fita de DNA. E além de ser uma dupla fita, ela se enrola no sentido de hélice. Então, ela vai fazendo essa ligação e ela vai se enrolando em formato de hélice. Então, a gente tem a dupla hélice de DNA, né? A dupla fita em formato de hélice de DNA. Certinho? E aí, como eu mostrei para vocês, né? A gente tem aqui, ó, o grupamento fosfato de um nucleotídeo se ligando ao açúcar do outro nucleotídeo, o grupamento fosfato do nucleotídeo se ligando ao açúcar do outro nucleotídeo, o grupamento fosfato do nucleotídeo de baixo se ligando ao açúcar do nucleotídeo de cima, e assim sucessivamente formando uma fita. Do outro lado, a outra fita se forma dessa mesma maneira. E aí, essas bases nitrogenadas, elas vão se ligando entre si a partir de pontes de hidrogênio, certo? Formando essa dupla fita de DNA. E aí ela vai se enrolando em forma de hélice, formando então, né, essa hélice de DNA. E aí, como eu falei para vocês, né, existem as duplinhas: guanina, citosina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, e assim sucessivamente, porque elas sempre formam essa duplinha. Certo? Ótimo. E aí, agora a gente vai falar, então, da replicação. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, né, a gente tem a célula, e essa célula, em determinado momento, né, se necessário, ela acaba entrando no ciclo celular de duplicação.
né, ela vai duplicar a sua célula, né, quando a gente está falando de mitose. Quando a gente fala de meiose é outra coisa. Então, bora pensar aqui, né, em uma célula que ela vai se duplicar. Independente de ser mitose ou meiose, né? Essa célula ela vai entrar nesse processo, né, de duplicação do seu DNA, né? Então, bora só relembrar como é que isso acontece. Essa célula está no G1, né, nessa fase G1 do ciclo, ela está ali fazendo as suas funções normalmente, e aí é necessário que ela entre, né, nessa fase, por exemplo, de mitose, certo? Então, mitose e meiose, né, são fases importantes para a produção de novas células. Só que a mitose e a meiose, elas possuem funções diferentes, certo? Mas independente de ser mitose ou de ser meiose, a célula ela precisará duplicar o seu material genético. Então, hoje, né, essa aula de mitose e meiose já foi no vídeo passado, se você não assistiu, volta lá. Hoje a gente vai falar sobre a duplicação do DNA. Então, independente de ser mitose ou meiose, essa célula vai precisar passar pela duplicação de DNA. Então, por algum motivo, essa célula ela precisa passar, né, pela meiose ou pela mitose, e aí, quando ela chega na fase S, ela vai fazer essa duplicação do DNA. E como que acontece essa duplicação? Como que esse DNA ele é duplicado? Né? Então, a gente tem aqui um esquema dessa duplicação, a gente também chama de replicação, então replicação de DNA, duplicação de DNA, né, são sinônimos, e aí a gente fala que essa replicação, ela é semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque a fita de DNA, ela vai se abrir e uma fita sempre vai servir de molde para a nova que está sendo construída, né, para a nova que está sendo feita. Então, a gente tem aqui, ó, né, essas duas fitas ligadas entre si, que são a fita mãe, né, a fita parental. E aí, essa fita ela vai sendo aberta por um mecanismo que eu vou explicar para vocês aqui agora na frente. E à medida que ela vai sendo aberta, tá vendo? Essa fita aqui, mãe, ela está sendo usada de molde para essa nova fita que está sendo construída, e essa fita mãe, ela está servindo de molde para essa nova fita que também está sendo construída. Então, uma fita, né, as fitas da molécula mãe, elas servem de molde para a fita filha, então por isso que a gente chama de semi-conservativa. E aí, como é que acontece essa replicação? Então, a gente tem, imagina, né, fios de linha, né, enrolados em forma de S. Então, eles vão rolando entre si em formato de S. Para que as proteínas responsáveis pela replicação, elas consigam fazer a replicação, a primeira coisa que tem que acontecer é esse DNA se afrouxar. Então, para isso, né, primeiro se forma uma forquilha. Então, a forquilha de replicação é essa bolinha aqui, né, maior, que ela se forma justamente para a acomodação das proteínas que vão fazer parte desse processo. Então, primeiro o que acontece? A DNA ligase, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio para que possa se formar, né, essa forquilha. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês a DNA helicase, certo? Ela vai quebrando as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas para poder formar a forquilha. Só que caso essa forquilha ela não se mantenha aberta, né, o DNA vai novamente fechar, formando a dupla hélice. E aí, para que isso não aconteça, proteínas ligadoras de DNA de fita única, elas se ligam como se fossem grampos para manter essa forquilha aberta, né, para dar tempo de todo o processo acontecer. E aí, imagine que você tem, né, essas fitas de uma linha, né, por exemplo, duas linhas enroladas entre si em forma de S. Se você for abrindo, vai acontecer uma tensão muito grande nas pontas, né, que pode, por exemplo, levar a um rompimento da fita, né, da linha, pensando em linha. Então, se a gente ficasse abrindo o DNA, as duplas hélices formadas mais lá na frente, poderia acontecer algum dano. Então, para que isso não aconteça, a DNA girase, ela faz com que essa tensão nessa fita, né, após a forquilha, seja diminuída. E isso acaba não levando, né, não causando danos à dupla hélice do DNA. Perdão pelo barulho. Certo? Então, aqui, nesse primeiro momento, nós temos essa forquilha sendo formada, né? E a DNA girase diminuindo essa tensão no resto da dupla hélice. Depois disso, uma proteína chamada, né, uma molécula chamada de RNA primase, ela insere
o que a gente chama de primer. O primer, ele é uma pequena sequência, certo? Que ela vai ser colocada no início para para a DNA polimerase ela conseguir iniciar a replicação. Então, uma pequena sequência, certo, de nucleotídeos vai ser inserida no início da sequência que vai ser replicada, porque a DNA polimerase ela não consegue se inserir, né? Quem faz a replicação, quem faz a duplicação é a DNA polimerase, ela não consegue se inserir se não tiver uma pequena sequência de nucleotídeos antes. Então, essa pequena sequência de nucleotídeos é chamada de primer, e ela é inserida pela RNA primase. Então, a gente tem aqui, né, nessa imagem, a gente tem a nossa dupla fita de DNA, né, a nossa helicase, a primase, a RNA primase e a DNA girase impedindo aqui a tensão, além das proteínas ligadoras, né, de DNA. E aí, depois de todo esse processo, a DNA polimerase vem, reconhece essa primeira sequência e aí ela começa, então, a fazer a replicação, que nada mais é do que inserir os novos nucleotídeos. Então, relembrando, se a gente tem aqui uma citosina, ela vai lá e insere uma guanina. Se a gente tem aqui uma adenina, ela vai lá e insere uma timina. E assim sucessivamente, por isso que a gente chama de semi-conservativa, porque a gente tem aqui a fita molde, né? E aí, a partir da fita molde, novos nucleotídeos que correspondem ao seu parzinho vão sendo inseridos aqui. E aí, essa fita, ela vai corresponder, né, à fita de baixo, porque é como se fosse um espelho. E essa nova fita aqui, que está sendo produzida na fita de baixo, corresponde a essa fita molde de cima, né, como se fosse um espelho. Depois vocês façam em casa, né, um exercíciozinho, né, para vocês verem como é que uma vai espelhando a outra. E no final, né, tem uma nova fita exatamente igual à fita mãe. Certo? Ok. Porém, qual é o problema? A DNA polimerase, ela reconhece uma sequência, né? Ela reconhece uma direção. Então, ela faz essa nova inserção de nucleotídeos, né, na fita, no sentido 3' 5'. Então, ela começa, né, espelhando 5', 3'. Então, ela consegue fazer nessa direção. 3', 5'. Ela faz nessa direção. Então, à medida que a helicase vai abrindo aqui, ela vai, né, permanecendo, abre um pouco mais, ela continua, abre um pouco mais, ela continua, e assim sucessivamente. Então, nessa fita líder, ela consegue ir inserindo os nucleotídeos de forma contínua. Porém, na fita de baixo, como ela só consegue fazer nessa direção, o que acontece? A gente tem aqui, a forquilha abre, né? O primer é inserido aqui, e aí ela vai. À medida que a forquilha vai abrindo, ela vai dando continuidade. Porém, na fita de baixo, como ela só consegue seguir essa direção 3', 5', o primer não é inserido aqui. O primer é inserido aqui. E aí ela vai indo, certo? Chega aqui e para. A forquilha se abre um pouco mais. Um novo primer é inserido. E ela vai inserindo as novas bases. Aí, novamente, a forquilha abre aqui, um novo primer é inserido, e ela vai abrindo as bases. Então, enquanto que essa fita é chamada de fita líder, essa aqui é chamada de fita atrasada, porque toda vez que a forquilha abre um pouco mais, um novo primer precisa ser inserido. E aí, vários fragmentos de DNA, eles vão sendo produzidos, e eles são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, para que todos esses fragmentos de Okazaki, eles sejam no final, né, formado uma fita inteira, a DNA ligase vem e vai ligando esses fragmentos de Okazaki para que no final essa fita ela esteja inteira. Então, a ligase, né, o nome já fala, ela vai ligando os fragmentos. Mas o que é essa direção 3', 5'? Essa direção 3', 5' tem a ver com aquela ligação que eu falei para vocês lá na frente, do grupamento fosfato com o açúcar. Como o nosso vídeo ele é um vídeo mais curtinho, né, o intuito é ser um vídeo mais curtinho, então eu indico a vocês que vocês procurem um pouco mais, pesquisem um pouco mais, né, como que é essa direção 3', 5', né, por que ela forma, como ela acontece e por que é tão importante
para DNA polimerase seguir essa direção. Então, lembrem disso, a fita líder, que tem essa direção, 3 linhas, 5 linhas, né, ela é uma fita contínua. Só que a fita que é oposta a essa, que na verdade é 5 linhas, 3 linhas, né, ela é a fita atrasada, né? Vão ser formados fragmentos de Okazaki, por causa dessa capacidade que a polimerase não tem, né, de fazer dessa fita, ao contrário, uma fita contínua. Então, pesquisem mais, procurem isso, porque isso é bastante importante. Certinho? Pessoal, então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Acompanhe a nossa série de vídeos. Procure nos nossos módulos, né? Os nossos módulos estão lá no site, o PT UESC. Dê uma olhada melhor e procurem também, né? Complementem o assunto que eu acabei de explicar para vocês. Procurem mais sobre a DNA polimerase, sobre as outras proteínas que fazem parte desse processo, né? Sobre os fragmentos de Okazaki e sobre esse sentido 3 linhas 5 linhas. Certo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Obrigada!